Bom dia a todos. Hoje o dia está lindo, não é? E a nossa casa aqui com tanta gente bacana, tanta gente querida. Muito bem-vindos. Bem-vindos também aos que estão conosco pela internet. Então, mais uma manhã de estudos, mais um encontro com Jesus. Então, hoje nós vamos estudar com a nossa irmã Jane Dias e trará o tema Buscai a Verdade e a Liberdade. Na próxima semana estudaremos, na terça-feira, o cego de Siloé, e eu que vou trazer o estudo. E no sábado teremos Vida e Destino, com o nosso irmão Guilherme Machado. Eu quero lembrar que as nossas reuniões de estudo nós estamos em recesso, né? Então, terça, de quinta, quarta-feira a gente tem uma reunião online, todas estão em recesso, inclusive a evangelização espírita. Aí a gente volta em fevereiro, mas por aí, quando a gente estiver já mais próximo, nós informaremos, tá? Lembramos das cascas de frutas e legumes crus, né? Quem tiver, a gente vai juntando aquelas cascas de legumes e frutas e trazer para a gente colocar aqui, né? Para fazer a compostagem nos nossos jardins, tá? Então, cascas de frutas, de legumes, as cascas de ovos, o pozinho de café, né? Então, nós agradecemos muito. Vamos, então, passar a leitura da página inicial. Volta aí, volta. Então, a nossa lição do livro Fonte Viva, que é um livro ditado por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier, a lição 180, Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no divino, no universo divino. Paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus trazia consigo a mensagem de verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento.
Irmão que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Então, vamos unir os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos, agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso querido Jesus por esse momento em que aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, reunidos para mais uma manhã de estudo, mais uma manhã de aprendizado. Envolve-nos, querido Mestre, com Tuas bênçãos de amor e paz. Que possamos, Senhor, estarmos de corações e pensamentos abertos para as lições desta manhã. Pedimos, Senhor, também pelos nossos familiares, por todos os frequentadores e trabalhadores desta Tua casa, por todos os nossos irmãos em humanidade. Que a Tua luz, Senhor, se faça em todos os pontos do nosso planeta. Queremos, Senhor, te pedir pela nossa irmã Jane, que traz o estudo desta manhã, que ela possa ser inspirada e auxiliada na transmissão dessa lição de hoje. Envolve-nos, querido Mestre, nos guie, nos proteja sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, passamos a palavra à nossa irmã Jane, para o estudo da manhã. Bom dia. Estou fugindo de você. Bom dia a todos. Antônia deu também bom dia aos internautas, né, do Facebook. Eu também vou começar trazendo um recadinho do nosso serviço de comunicação social espírita Caibá Chúpio. E é grande esse nome. Que é um convite para que todos possam seguir o Instagram da nossa casa. Vocês sabiam que nossa casa tem um Instagram? Já seguem o Instagram da nossa casa? Então, sigam o Instagram, curtam, compartilhem, para que cada vez mais essa mensagem do bem chegue a um número maior de pessoas. Então, é mais um convite aí, nós usando, né, a tecnologia em favor do bem. Porque a tecnologia, ela não é boa e nem má em si mesma. Vou fazer aqui um plágio com a mediunidade, né? Que no Espiritismo a gente sabe que a mediunidade é neutra em si mesma. O que diferencia é a forma como nós utilizamos. A tecnologia da mesma maneira, da mesma forma. Então, vamos utilizá-la para o bem, para a divulgação do bem. Interessante que a página, né, falou do Natal. É porque nós estamos seguindo a sequência do livro, e essa foi a última página. Então, na próxima reunião, que é terça-feira, a gente vai ter página de um outro livro para a gente começar a conhecer. Mas a gente não vem falando do Natal todo dia, que todos os dias fosse Natal. Eu achei bem interessante acompanhar essa visão que Emmanuel traz sobre a vinda de Jesus ao planeta do qual ele é o governador. O planeta do qual ele participou desde a elaboração, desde a reunião dos elementos, para que se formasse o planeta Terra. Então, a sua vinda fisicamente a ele é um fato de extrema relevância, e sempre que a gente puder meditar, refletir, porque na página fala naquele que estava disposto, né, a vir da manjedoura, que já foi um nascimento bastante diverso, bastante desafiador para qualquer um de nós, na nossa condição, estava disposto a vir na simplicidade da manjedoura e nos orientar até o madeiro, né, até a crucificação. Então, que a gente possa, de verdade, sempre acender essa chama, essa luz do Natal. E nós estamos estudando esse livro, Parábolas e Ensino de Jesus. Ficou ruim mesmo, mas é só esse que tem assim, tá, Guilherme? Para ver com imagem? Não ficou muito claro?
mas o tema de hoje é buscar a verdade e a liberdade. Desse livro que estamos estudando, Parábolas e Ensino de Jesus, do Caibar Schutel, que já é a segunda parte do livro. E é interessante, né, que hoje é a primeira reunião pública deste ano, de 2025. Tem que estar sempre repetindo, né, porque ano novo é um tal da gente se reportar o tempo todo do ano anterior. Então, a gente já está começando com esse tema e que já é reforçando aquele convite de buscar para achar, de bater para que a porta se abra. Então, está falando, buscai a verdade e a liberdade. Ali parece que são duas questões bem diferenciadas, mas ao longo do estudo, tanto do Evangelho de Jesus, que Caibar Schutel coloca ali para comentar, quanto dos próprios comentários dele e de Emmanuel também, que eu coloquei alguns comentários de Emmanuel. Não são separados. Inclusive, a orientação, né, é buscar a verdade, e essa verdade, quando achamos e vivemos segundo essa verdade, é ela que nos levará à liberdade. Liberdade. E o Espiritismo nos ajuda tanto nisso, né? Nos trazendo a informação, a verdade sobre a verdade que nós somos. A nossa verdade espiritual, por exemplo. Então, quando a gente está no Espiritismo, está estudando essa doutrina com muita clareza, a gente se depara com essa verdade de sermos espíritos. Ótimo. Buscamos e encontramos. Mas, se não vivemos segundo essa verdade encontrada, continuaremos aprisionados. Não conquistaremos essa liberdade. E cada vez mais, quanto mais a gente amadurece, né, cresce, vai compreendendo, mais essa verdade vai se martelando em nós, na nossa consciência, vai nos fazendo uma cobrança de vivermos segundo a verdade que nós já encontramos. E quem é a verdade? Quem se autodenominou a verdade? Um dos, né? Isso aí, Sandrinha, né? Então, como eu falei, eu sou a verdade. O próprio mestre, né, que nos diz isso. Viu? Mas que verdade nos libertará? Lá na Gênese, Kardec procura nos orientar a esse respeito. Fala sobre a verdade de Deus. A verdade de Deus é absoluta. A verdade de Deus é absoluta, é única, eterna e imutável, como o próprio Deus, né? A gente vai encontrar também essa passagem. A característica essencial de qualquer revelação é ser a verdade. Porque lá na Gênesis já começa, nas primeiras falas da Gênesis, já começa nos falando que a doutrina espírita é uma revelação. E fala que o caráter fundamental de toda a revelação é justamente a verdade. Então, está ligada com essa verdade que precisamos buscar e encontrar para nos tornarmos livres. Toda revelação desmentida pelos fatos deixa de o ser, caso seja atribuída a Deus. E visto que não podemos conceber Deus mentindo, nem se enganando, ele não pode ela, a verdade, não pode emanar dele. Logo, deve ser considerada produto de concepção humana. Então, Kardec nos ajuda nessa reflexão. Toda revelação é verdade. Se não for verdade, não é revelação, é invenção, né? É criação, é diferente. Revelar é levantar o véu sobre algo existente. Por essa verdade. Senão é criação. E se essa verdade que se revela, ela for desmentida pelos fatos, que contra fatos não há argumentos. Os fatos falam por si mesmos. Se essa verdade for desmentida pelos fatos, já deixa de ser verdade, já não é uma revelação, e não é uma revelação divina, muito menos. Então, lá na Gênesis que a gente vai encontrar. E também em João, capítulo 16, quando fala da passagem do Consolador prometido, né, por Jesus, fala: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade,
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, João também já fala sobre o Consolador. E quando Jesus, né, tem aquele último encontro com os seus discípulos, ele também fala, né, que voltará ao Pai, né, que irá ao Pai, mas que não deixará os seus irmãos menores, que somos todos nós órfãos, que ele rogaria ao Pai, né, pediria, se moveria na direção do pedir, para obter, rogaria ao Pai que nos enviasse um Consolador, né, um novo Consolador, o Espírito de verdade. Então, pode ver que nós estamos sempre nos deparando com a questão de observar, de analisar sobre a verdade. Então, é dessa verdade que a gente vai falar um pouco mais com a fala de Caibar Schutel. Mas ainda antes, né, das falas de Caibar, alguns comentários. Assim, o conhecimento da verdade é proporcional à nossa evolução moral, intelectual e espiritual, sendo que as revelações divinas sempre ocorrerão quando pudermos assimilar e suportar os seus conteúdos. Então, a gente já tem ali algumas pinceladas sobre o conhecimento da verdade. Está ligado à evolução. Quanto mais evoluídos, né, intelectualmente e moralmente, mais nos aproximaremos dessa verdade, porque teremos condições de compreendê-la melhor. Então, vimos até, conversando um pouquinho antes dessa fala, sobre isso. Quanto a vontade de descortinar essa verdade também nos incomoda, porque necessariamente vai nos tirar da área de conforto. Necessariamente vai mexer com algumas convicções que nós vimos alimentando, né, acalentando por um bom tempo. Então, o conhecimento descortinar dessa verdade vai mexer com as nossas emoções, com as nossas questões mais íntimas. Por isso, muitas vezes, a gente fica tentando colocar essa verdade para debaixo do tapete, fica tentando escondê-la. Mas quanto mais a gente evolui, mais nos aproximamos dessa verdade e mais ela vai exigir de nós um posicionamento. O tema fala buscar, né, ir atrás, né, descobri-la. A verdade nos libertará à medida que evoluirmos e adquirirmos a capacidade de compreendê-la no serviço dignificante da prática do bem junto aos nossos semelhantes. Então, já entra um outro elemento aí que, às vezes, a gente também tenta fugir dele. A prática do bem junto aos semelhantes. Quanto mais compreendermos, quanto mais evoluímos, mais vamos perceber que não tem como essa evolução, apesar de ser individual, ela não é isolada. Estava até comentando, né, com a Sandrinha, um tema do curso da Joana de Ângeles, que fala justamente sobre o mundo relacional, fala da questão da relação. E é impossível conceber o ser humano sem relação, sem relacionamento, com tudo e com todos, especialmente com Deus. Ainda, até estava falando sobre a relação do sujeito com o objeto. Ainda que a gente não perceba todo o nosso entorno, todos os objetos, as situações com as quais nós nos relacionamos, elas fazem um movimento em nós e nós também fazemos um movimento ao objeto. Então, querendo ou não, conhecendo ou não, toda a nossa vida de relação interfere em nós e a nossa forma também de relacionar com tudo e com todos interfere em todo o universo. Sabe aquela história, né, que não dá para você mexer aqui no átomo sem alcançar lá as estrelas? Não tem como. Todo o universo ele é relacional. E nós, né, nesse universo, não temos como fugir a essa lei. Por mais que a gente queira um isolamento, por mais que seja difícil, e é difícil, sim. O relacionamento é difícil, é o maior desafio que todos nós temos, mas está totalmente ligado à evolução, ao conhecimento e à vivência da verdade. Então, já que nós não temos, né, como fugir, precisamos compreender para viver melhor, para nossas relações com tudo e com todos serem ainda melhores. Essa preocupação que a gente começa a ter um pouco mais com a nossa relação com a própria natureza. Porque estamos chegando a um ponto que não tem como fugirmos disso, nos vermos, é parte do meio ambiente, que às vezes a gente pensa que eu estou aqui, o meio ambiente está fora de mim, a gente não consegue ainda se perceber
parte desse meio ambiente e qualquer agravo, né, qualquer prejuízo ao ambiente é um prejuízo a mim mesmo. Então, essas campanhas, né, que a Antônia até falou aqui no início, as campanhas de preocupação com a natureza. Não, tu falou de trazer as casquinhas e tudo. Tá. Do copo, né, que nós estamos também falando, olha, sempre que possível, cada um trazer o seu próprio copo. Né, mudamos o tipo de copo que a casa está usando também, para um copo que seja biodegradável, né, que tenha uma decomposição menos, que afete menos a natureza. Toda essa preocupação está tratando dessa vida relacional, dessa relação que não temos como fugir dela. E à medida que a gente conhece a verdade, que a gente se percebe também dentro desse meio ambiente, a gente se preocupa mais e muda a atitude. Mas às vezes não é agradável. O André Trigueiro, né, tem um programa, Papo das 9, né? Acho que é Papo das 9. Porque às vezes eu só ouço às 10, então, mas a Papo é das 9. E nesses 2 do final do ano, ele falou bastante sobre isso, tanto sobre Natal, questão cultural do Natal, como sobre o Ano Novo. Vale a pena ficar lá no Facebook, ele bate um pouquinho, né? Ele bate um pouquinho, ele é bem direto, não é às vezes muito confortável ouvi-lo, mas é necessário. Até lembro de um debate que ele estava fazendo, que ele era mediador, de um dos seminários organizados pelo CERJ, que o presidente da FEB falou assim, você é André Trigueiro ou é André Intrigueiro? Aí, porque ele vai mesmo espetando, ele vai mesmo fazendo com que a gente pense, com que a gente se envolva naquele conteúdo, que é um conteúdo que nos diz respeito, sim, mas que o máximo que a gente consegue, que a gente pode, a gente tenta fugir dele, fugir dessa verdade. Mas não tem como. Esse encontro com a verdade vai se dar. E à medida que a gente evolui, mais a gente vai compreendendo. Aí continua nessa reflexão. Logo, conhecer a verdade tem sentido mais profundo, precisando ser penetrada e assimilada para favorecer o combate das nossas imperfeições, passando pelas provas evolutivas que Deus nos impõe rumo à perfeição relativa à humanidade, tendo Jesus como modelo e guia. Porque essa perfeição que nós vamos atingir é uma perfeição que é possível na nossa condição de humanidade. E para a humanidade terrena, Jesus é o modelo e guia. Às vezes a gente pode pensar nisso, mas precisa pensar que lá na resposta que os espíritos dão, Kardec pergunta em relação à humanidade terrena. Então, Jesus, né, o Cristo de Deus, é esse modelo e guia da humanidade terrena. E a nossa evolução também é relativa com a nossa condição de humanidade. Isso tudo para que a gente chegue à verdade. E aí vem uma ferramenta magnífica que nós temos também, que é o livre-arbítrio, que é através dele, né, pelo livre-arbítrio, temos que acolher a semente libertadora da palavra do semeador divino, sendo solos férteis para germinar a luz dentro de nós, desenvolvê-la, florescer e depois dar bons frutos. Observam o processo? É o mesmo processo da natureza? É esse mesmo processo pelo qual nós passamos. Para tanto, precisamos da devida preparação e do amadurecimento espiritual, o despertar da alma. Só reiterando que tem um contínuo nisso aí, tem um movimento contínuo nisso aí. Da luta renovadora, somos convocados a fazer escolhas mais acertadas, administrar o tempo, ampliar sentimentos, desenvolver virtudes, cultivar, sobretudo, a solidariedade. Olha a relação aí. E nos prestarmos à prática da caridade. Então, nós vamos escolhendo, à medida que amadurecemos, vamos escolhendo viver mais de acordo com a verdade. E aí vamos fazer esses planejamentos. E nada como um ano novo para a gente começar isso, né? Já fizeram as metas de vocês para este ano? Já anotaram, já grafaram em algum canto? Né? Então, nada como, né? Porque nós precisamos dessa organização de tempo, que termina depois de uma certa quantidade de dias e de meses e recomeça. Uma colega no dia 1º já me falando, não muda nada, só mudou o número. Porque não é o ano que tem que mudar, somos nós que temos que mudar.
a cabeça, né, a forma de pensar, a forma de se entender, ela, aí já aconteceu isso, igual no ano passado, igual a ontem. Calma, gente, é só o primeiro ano, não é o primeiro dia de mais um ano. Então, não é o ano simplesmente. Realmente, a capacidade de mudança da nossa organização de tempo, do nosso plano, é assim mesmo, mudou um número, né? Mudou um número. Mas não é o ano. Não simples, se a gente simplesmente pensar que de um dia para o outro tudo vai se transformar de forma mágica, estamos bem distantes da verdade ainda. Precisamos buscá-la para sermos livres, né? A libertação pela verdade é longo processo pelo trabalho incessante na prática do amor ao próximo como a si mesmo. É dito por Jesus. A prática do amor incondicional, sem esperar retribuição, ou até mesmo gratidão, ai, como isso é difícil. O bem pelo bem, sem esperar nem mesmo gratidão. E quando eu me vejo, estou eu cobrando, mesmo que seja só no meu pensamento, algo que eu fiz em favor do outro. Estou ali já ansiosa, aguardando os frutos de uma plantação que às vezes eu apenas comecei a fazer, que eu não vou receber aquele fruto agora. Por isso a questão de plantar árvores também é interessante, né? É o amor pelo amor que perdoa, faz caridade, tem misericórdia e piedade, não é orgulhoso e tampouco egoísta. E o Evangelho fala da chaga que nós trazemos, né? Da catarata que nos impede a visão, o orgulho, o egoísmo. Então, somente trabalhando para nos libertarmos o mais rápido possível dessas características que ainda trazemos como frutos da imperfeição que ainda temos e que muitas vezes ainda cultivamos, aí já é por nossa conta, né? Cultivar essa imperfeição já é por nossa conta, porque a proposta é de aparar arestas, é de melhorar-se, é de agir de forma diferente para que o resultado seja diferente. Era um filósofo aí, que eu não estou lembrando agora quem foi, que fala que essa grande tolice que é fazer da mesma maneira e esperar um resultado diferente. Se eu faço da mesma maneira, vai dar o mesmo resultado. Então, se eu não começar a agir de forma diferente, eu não vou fazer com que o resultado seja outro. Então, tudo isso é uma busca e um encontro com a verdade. Confortável? Não. Para mim, não. Para os mais evoluídos, é a lógica. Já agem, já vivem assim. Não é o meu caso particular, mas na luta eu estou. Que aí ele fala, ó, longo processo, incessante. É isso que vai nos libertando aos poucos. Quando fala ali do perdão, também é interessante o auto-perdão. Nós nos reconhecermos ainda, né, imperfeitos, passíveis de engano, de erro, para também nos perdoarmos e seguirmos em frente. Não ficarmos ali paralisados pelo não perdão. Por isso, esse processo todo aí. Aí, essa pergunta está lá no livro Consolador, que é um livro que Emmanuel traz diversas questões para nós. Lá, e também essa pergunta tem no Livro dos Espíritos, a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o processo moral, sem os valores intelectivos? Nós podemos apenas com a evolução moral caminhar para Deus, sem o movimento da inteligência? Então, está lá no Consolador essa questão, mas também no Livro dos Espíritos traz. Aí aqui na 204, que Emmanuel responde assim, claro que baseado no Livro dos Espíritos. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Falamos muito isso, né? Dessas duas asas para chegarmos à perfeição. No círculo acanhado do orbe terrestre, né, aqui no nosso pequeno mundinho, né, que para nós é gigantesco, mas relacionado ao universo é um pequeno orbe, um pequeno mundo. Ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo.
Então, ele fala, ele ali, Emmanuel, comentando, ele coloca a questão moral superior à intelectual. E vai justificar por que ele faz essa distinção. Porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências. Aquele de fazer igual e querer que o resultado seja diferente, né? A repetição vai dar o mesmo resultado. Enquanto que o avanço moral jamais será excessivo. Não, tem moral demais, é bom demais, né? É perfeito demais. Isso só no nosso terra-terra que a gente consegue assim. Representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, ali é uma análise de Emmanuel com relação à questão que está no Livro dos Espíritos. Porque para alçarmos um voo mesmo pleno, com equilíbrio, inteligência e moral. É o que nós precisamos evoluir para chegarmos ao equilíbrio. Só que Emmanuel fala que, fazendo um recorte bem pequenino do nosso planeta, é urgente a evolução moral. É urgente que essa evolução moral aconteça para que a gente não se perca com tanta intelectualidade. E é o que temos visto diariamente. Tanta inteligência mal utilizada. Ou tanta inteligência bem utilizada, porque os feitos são maravilhosos, só que direcionadas para o prejuízo, para o mal. Por isso que ele fala, fazendo um pequeno recorte do planeta, é preciso um grande investimento na evolução moral. Porque intelectualmente estamos muito evoluídos mesmo. A gente há pouco tempo via aquele desenho dos Jacksons, né? E jamais iríamos imaginar que nós viveríamos aquela realidade. Suspendia aquela telinha do telefone, né? Suspendia uma telinha e ele falava e via a pessoa com quem ele estava falando. Os meios de locomoção, como eram, toda a tecnologia que tinha já naquela casa. E a gente achava que de verdade, né? Nossa, jamais chegaríamos a tal coisa. E hoje, muitas vezes, nós perguntamos assim, gente, como é que eu viajava, como é que eu saía daqui da Baixada Fluminense, ia lá para a região dos lagos sem um GPS, sem o Waze. Aí, esses dias, minhas filhas lembrando que esse período, né, de final de ano é legal que a gente reúne, relembra, ri e chora ao mesmo tempo. Fala assim, mãe, você ia assim, ó, primeiro a gente contratava por telefone, telefonava, né, alugava a casa e a pessoa dava todas as coordenadas, virar à esquerda na barraca azul, seguir não sei quantas ruas assim, vira à direita em tal coisa. E se naquele período pintasse a barraca de rosa, gente? A gente ficaria procurando aquela barraca azul. A gente pensava, é assim que a gente fazia, era passo a passo, tudo escritinho. Aí tinha um copiloto, né, lendo, falando, isso, assim, segue mais um pouquinho. Quer dizer, dava o nosso jeito de chegar e sempre chegávamos. Agora, né, em tempo real, ainda fala, radar de velocidade reportado à frente. Né? Tem um engarrafamento lá na frente de tantos minutos, tantas horas, né? Previsão de chegada ao local, 1 hora e tanto. Então, olha toda essa tecnologia, né? Isso é uma evolução e o período é curto para tanta evolução. Por isso é que Emmanuel reconhece as 2 asas como está no Livro dos Espíritos, mas analisa que agora a gente precisa fazer um investimento nessa asa moral. Né? É por isso que ele faz esse questionamento. Aí lá no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que é de André Luiz, da série André Luiz, mas quem escreve o prefácio é Emmanuel. Aí no prefácio, Emmanuel volta a falar um pouco sobre esse tema. E uma verdade verdadeira, e que muitas vezes nós ainda não conseguimos enxergá-la, que é sobre o túmulo e o berço, sobre nascer e morrer, sobre encarnar e desencarnar. Ele puxa para essa verdade. Ó. O túmulo é uma porta à renovação, assim como o berço é acesso à experiência. Então, o túmulo a gente tem, né, uma porta aberta à renovação. E quando a gente retoma, renasce, abre-se para a experiência. E nosso estágio na Terra, estágio, é uma viagem com destino às estações do progresso maior. Então, é um estágio, é uma viagem que, por mais longa que ela seja, né, as nossas viagens aqui no planeta são mais longas do que já foram antes,
E graças à inteligência, graças ao avanço aí da medicina, da ciência, a nossa viagem, nosso estágio no plano terreno está ficando mais longo, só que o destino dele não é ficar por aqui mesmo, não é ficar plantado aqui mesmo e nem se encerrar, terminar toda a experiência nesse estágio aqui na Terra. O destino dele é um mundo maior, né, mais evoluído, que vai exigir mais, mas nós também teremos mais condições de chegar bem a ele. Aí ele ainda coloca num trechinho desse prefácio: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, devotar-se, né, o bem pelo bem. Um devoto é fiel, não é isso? É contínuo. Sem amor ao estudo. Sandrinha falou disso hoje. Quando não tem estudo, eu sinto que falta alguma coisa, né? Amor ao estudo, amar estudar. E algumas vezes a pessoa já numa idade avançada resolve voltar aos estudos e sempre vai ter aquele que vai falar: vai estudar para quê? Já está quase no fim da vida, já está quase morrendo, vai estudar, vai gastar seu tempo estudando, aproveita a vida. Isso aí é estar longe da verdade do túmulo, da verdade que o túmulo deixa por dentro. Então, qualquer hora, nos últimos instantes desse estágio terreno, ainda é hora de estudar, ainda é hora de aprender, ainda é hora de ter disciplina para continuidade. Estudando as lições anteriores, nós vimos a quantidade de discípulos que Jesus teve no início. 84, se não me engano, 84, 72 abandonaram no caminho, logo no início do caminho, sobrando aqueles 12. Olha, então começar às vezes é até mais possível, mas persistir, insistir, é bem difícil. Então, nos estudos também, quando fala ali, amor pelo estudo. E sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, sem esses elementos aí, não dá para praticarmos, para seguirmos evoluindo. Então, são elementos que nós precisamos vivenciar, insistir, aproveitar que está começando o ano, perseverar nas metas que nós colocarmos para esse ano. No nosso caso, é legal que a gente tenha esse período de 12 meses, porque psicologicamente muda alguma coisa em nós. Psicologicamente, isso é uma questão de inteligência, sim. Mudou, é um ano novo, possibilidades novas. Nem todas aquelas palavras, aqueles desejos de ano novo são vazias. Muitas delas são ditas, desejadas com sinceridade e com persistência. Então, isso também faz diferença, porque vai movimentando em torno de nós toda uma atmosfera que vai causar um impacto em nós e que, pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher mudar a partir de tantos votos para que a gente mude. Porque só cada um é que pode mudar a si mesmo. Por mais que amemos o outro, não temos condição de mudá-lo. Mas podemos incentivá-lo, podemos desejar que ele mude, podemos orar pedindo para que ele abra-se para a mudança. Podemos insistir mentalmente, sempre, colocando aqueles pensamentos que a gente já estudou um livro inteirinho aqui, que é parte da vida, que movimenta essa vontade. Então, nós temos elementos de transformação, primeiramente em nós. E com nossa transformação, ajudarmos na transformação e na evolução do outro. Bom, agora é que nós vamos para o livro, para as palavras de Caibar Schutter. Agora é que nós chegamos lá. É a partir dessa passagem de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, que Caibar Schutter destaca para comentar. Jesus disse aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele coloca ali uma condição, de permanecer nas suas palavras, de seguir aquilo que ele veio ensinar, não apenas com palavras, mas principalmente com as atitudes. Então, se permanecermos, porque aí o nosso livre-arbítrio vai dizer se a gente vai permanecer ou não. Se a gente algumas vezes até insiste, mas ali dá aquela queda, cai, vacila, erra, mas retoma. Então, é essa condição que Jesus coloca.
E aí é Caibar Schutel comentando. O homem é um ser dotado de razão e de sentimento. O homem é um ser polarizado pelo raciocínio e vivificado por sentimento de virtude, por afetos que o prendem à fraternidade. E só quando usa esses atributos em busca da verdade, ergue-se, dignifica-se, eleva-se e santifica-se. Então, ele já vai nos situando ali. Nós somos dotados, né, da razão e do sentimento. E é justamente no uso de forma equilibrada desses dotes, né, que nós temos, é que nós avançaremos. Então, tem quase que uma receitinha ali. Pensar é existir. Assimilar afeições, virtudes, amor, é viver. Ali está escrito num idioma que eu não sei falar, né? Penso, logo existo. Mas isso não é simplesmente uma questão vazia, não. Tá? A gente estudou bastante sobre a questão do pensamento. É preciso, entretanto, que o pensar seja acompanhado do sentir. Porque o pensar sem o sentir sem o pensar, ali uma interdependência. São faculdades abstratas que encaminham a alma para o grande ideal, mas não o libertam completamente da ignorância e do atraso. Então, somente um ou somente o outro, até um norte, até uma diretriz, mas não nos leva para aquela meta divina da evolução, da perfeição. Na alma livre, o pensar se completa com o sentir, e o sentir com o pensar, porque a verdade não teme o erro. A luz não pode ser absorvida pelas trevas. Então, a verdade, ela não tem medo do erro. A verdade, inclusive, sabe que o erro é parte desse processo de aprendizagem. Não é só porque errar faz aprender, não. Os erros são naturais, como imperfeitos, nós erramos e erraremos muitas vezes ainda, né? Mas a maneira como a gente aprende a partir daquele engano, daquele erro, é que vai nos aproximar mais dessa verdade, dessa realidade e finalmente nos libertar, que essa é a meta. A compreensão não vem só do raciocínio, mas do raciocínio aliado ao sentimento. São esses os dois grandes faróis luzentes na estrada da vida. Então, olha os farol. Achei um farol tão bonito. Achei uma imagem bonita de um farol, né? Que direciona mesmo, que impede, né, que aquele barco fique preso em algum recife, que impede, né, que norteia aquela viagem ali. Então, esses dois, né, o raciocínio e o sentimento, é que são os faróis que verdadeiramente vão nos guiando para a verdade, para a liberdade. Por isso, nós, seres humanos, passamos por períodos de inquietude. Mesmo que a gente não queira pensar muito, queira viver uma vida somente racionalmente, trazemos algumas inquietudes. Porque se nós temos em nós a lei divina, essa lei divina, ela vai surgindo, vai emergindo, mesmo que a gente não queira. Porque, eu gosto de falar isso, né? É da lei. É da lei. A evolução, a perfeição é da lei. E quanto mais a gente luta contra essa verdade, mais nós nos arranhamos, mais nós nos machucamos e mais nós atrasamos a nossa evolução, o nosso próprio caminho. Então, nós nos distanciamos desse farol, ou que tentamos escolher apenas um ou apenas outro, e não vamos chegar ao destino, porque temos essa interdependência entre raciocínio, entre razão, entre pensamento, entre sentimento. Tem, né? Há essa necessidade. E aí é legal que o Caibar Schutel, ele começa a falar direto para a gente, né? Vai falando homens, né? Tipo assim, sacudindo a gente, né? Criatura, Jane, né? Age, né? Usa o seu raciocínio, mas envolvido num sentimento de amor, de fraternidade. Aí ali é Caibar que fala, homens, voai, desprendei-vos da escuridão da ignorância que cerceia a vossa inteligência e vos ata a pesados dogmas. Voai, dá expansão à vossa razão, deixai palpitar os vossos corações
aos generosos sentimentos para ascenderdes às esferas da ciência e do amor, onde a verdade brilha com todos os seus esplendores. Lembra do tema do estudo? Buscai, né? Buscai a verdade e a liberdade. Buscar, né? Acordar, ascender, se movimentar, né? Está praticamente sacudindo a gente. Está praticamente tentando acordar a gente de alguma forma. E por que essa sacudida, essa chamada? Porque cada um é que vai precisar mover-se na direção da verdade. E continua ele, ó. Lembrai-vos, ó homens, que sois dotados de razão e sentimento. Buscai a palavra de Jesus. Permanecei na sua palavra. Dois movimentos, buscar, e o outro é permanecer. Buscar e permanecer. Sede verdadeiramente os seus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Interessante que quando Jesus diz que rogará a Deus, para que Deus envie um Consolador prometido, que não vai falar mais por parábolas, que vai trazer toda a verdade ali, né, de forma muito clara, muito precisa, inclusive a partir de questionamentos nossos, porque aquelas questões que Kardec lança aos espíritos para que eles nos tragam as respostas são questionamentos nossos da humanidade. Em algum momento da nossa evolução, do nosso amadurecimento espiritual, nós nos perguntamos tudo aquilo que está ali no Livro dos Espíritos. E olha que ali é uma base, né? É uma base sobre a qual se assenta a doutrina. Mas, para além dessa base, tem tantos outros espíritos, encarnados e desencarnados, nos ajudando a compreender todas aquelas respostas ali. Não tem nenhuma novidade nas obras subsidiárias, nas obras que vêm depois das obras da codificação, com base nela. Só que vem outras palavras, vem outros jeitos, vem outras falas para nos relembrar. Não é novidade para ninguém que está sendo dito aqui. Não é novidade para nenhum de nós o que está escrito nesses livros. A novidade vai ser a nossa prática. Aí sim, vai ser uma novidade. Não a busca, porque nós estamos buscando sim. Não estaríamos aqui hoje, no primeiro sábado do ano, se não estivéssemos nessa busca. E tentando insistir, tentando perseverar. Há uma busca de nossa parte. E há uma tentativa de perseverança de nossa parte. Um ano novo também traz essa esperança de nós insistirmos, de nós perseverarmos e fazermos diferente do ano que terminou. Então, Caibás vem ali, olha, falando para nós nos lembrarmos. Temos na nossa consciência como lei divina. Jesus vem e vive essa lei assim, ó, na nossa frente, junto a nós, e nos deixa as recomendações. E Deus nos envia o Consolador prometido. E ainda, além desse Consolador, vem os outros espíritos tentando, né, falar, lembra disso, tem aí em você, olha para dentro de si, está aí dentro, acorda. É até legal falar em acordar, lembrei da dinâmica que a gente está fazendo desde o dia ali do piquenique do jardim, lembram? Está ali no mural, ainda está funcionando. Quais as palavras que a gente deseja que adormeçam e quais as palavras que a gente quer acordar. Quem não tiver feito ainda as suas palavras, tem ali no mural, ali na varanda, tem até papelzinho que você pode pegar, tem caneta ali. Que palavra, que sentimento você quer que adormeça? Escreve lá. Que palavra, que sentimento você quer que acorde? Escreve. Que a gente precisa desses lembretes, desses despertamentos, aí, desses despertadores. E Caibás Juto, nessa lição, vem fazendo isso novamente. Nos convidando a acordar. Olha o voo, gente. Deve ser bom voar, né? Para a gente que se arrasta assim, né? Podemos fazer isso. Toda vez que a gente dorme, né? Volitar. Temos uma amiga aqui que adora volitar e que ela descreve com uma maestria. Eu não tenho ainda, estou muito pesada, estou me arrastando muito ainda aqui nesse solo. Se eu faço isso, com certeza com vários espíritos me puxando, pesada que estou ainda, né? Mas imagina, né? Às vezes eu olho mesmo para o papel, puxa, deve ser legal voar, né? Assim, olhar, porque eu já adoro olhar de cima, gente. Eu moro no 5º andar.
Eu gosto de olhar da janela. Ainda tem uma florestinha do lado assim da minha janela. Nossa, adoro olhar do alto. Eu gosto de olhar do alto. Tenho medo de altura, não sou aventureira, mas eu gosto de olhar do alto. Imagina esse voo, né? Esse olhar do alto. Ó, olha esse voo. Eu vou até voltar, peraí. Guilherme, bota naquele voo, por favor, de novo, no último slide. Então, quando o Caibar Schutter traz aqui essa proposta de buscar a verdade e a liberdade, eu volto lá àquela minha primeira fala. Não estão separados, é consequência. É esse bonitão aí para a gente ficar bem, bem ciente. Então, eu volto àquela primeira frase que eu disse. No primeiro slide, eu botei uma borboleta. Procurei uma borboleta, coloquei uma borboleta. Justamente para lembrar desse processo da transformação, né, daquela lagartinha, daquele serzinho, né, que se arrasta nessa borboleta, né, naquelas asas, que eu coloquei, era bem colorida, né, dessa possibilidade, que às vezes a gente está se achando mesmo que é uma lagartinha, ou que é uma minhoquinha, e está somente, né, ou se arrastando, achando que não vai ter nenhuma condição de criar asas e voar, ou se a gente não vai ter condição, na minhoquinha, vai somente ali no solo, sem saber a finalidade, né, de arejar aquele solo, de tornar melhor aquela terra ali, mas pensando nos passos seguintes, nos frutos seguintes. Eu comecei com aquela borboletinha, justamente para lembrar aquele processo de transformação que tem um período certinho de acontecer. É quase inacreditável que aquele casulo vai virar aquela borboleta, é quase inacreditável. E que tem também aquela experiência, aquele texto que fala, né, daquela criança, tem um que fala de criança, outro que fala de adultos, que tentaram ajudar, né, aquele serzinho a sair do casulo e que atrapalharam aquele voo, porque não tinham compreendido que só o próprio ser é que precisa fazer aquele movimento que poderia ser apertado, dolorido, feio, mas que só ele mesmo poderia fazer aquele movimento para que as asas fossem libertadas, crescessem fortes. E já numa densidade, já numa textura adequada. Porque quando ele rompe aquele casulo, ele vai observar que está úmido ainda, que tem ali algo ainda pegajoso, algo úmido, que não permite que aquela asa já esteja pronta para o voo. Da mesma maneira, às vezes a gente está querendo fazer essa transformação moral no mesmo instante. A gente está querendo fazer ali, como rompendo um casulo, sem que ele tenha se transformado no passo a passo, no tempo adequado. Ali vem falando que a percepção dessa verdade, a vivência de acordo com essa verdade, obedece à evolução espiritual. Apesar de estarmos juntos, né, nos motivando, nos apoiando uns ao outro nessa experiência, cada um de nós tem um nível de evolução diferente do outro, em sentidos diferentes, né? Nós já podemos ter vencido algumas etapas e já estamos seguros em certos pontos, mas em outros, que para o outro é infantilidade, para nós é motivo de muito temor, de muito medo, que não conseguimos avançar. Por isso, nós precisamos viver na companhia dos outros. Por isso, em várias partes, Caibar Schutter, Emmanuel, citam a necessidade da convivência, a necessidade de estarmos juntos uns com os outros, e a gente expande esse estar junto também à natureza, cuidar dos ambientes, que a gente está pensando que objetos inanimados também não têm ânima, realmente. A ciência vai falar que não tem, mas eles interferem. Já viram aquela frase que fala, né? Organizar por fora para organizar-se por dentro? É um ambiente bagunçado, um ambiente sujo, externamente bagunçado, interfere na organização interna também. Então, tudo isso porque o objeto também interfere na condição do sujeito, como o sujeito, nessa relação com o objeto, também cresce. Então, quando vem falando de buscar a verdade, consequentemente estaremos livres, é viver
segundo a nossa verdade espiritual. Somos espíritos, criados simples e ignorantes, e todos nós com a meta da perfeição. Vamos tentar esse ano viver mais com a verdade que nós somos? Com a nossa realidade de espíritos que somos, de espíritos em evolução. Vamos errar, vamos cair, vamos refazer a rota várias vezes durante esse ano novinho. Mas nós temos um ano novinho aí, vários dias pela frente, várias semanas, várias oportunidades. Vamos aproveitá-las. Então vamos nos lembrar que somos dotados de razão, de sentimento. Vamos buscar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, um feliz ano novo para todos nós, que possamos retomar várias vezes essas lições, que possamos nos lembrar dessas lições e colocá-las no nosso dia a dia. É um desejo de ano novo para todos nós. Pois é, né? Estamos aí, vamos buscando. Então, vamos agradecendo a nossa irmã Jane pelo estudo da manhã. Que bom, né? Começamos bem o ano. E estamos sempre começando bem quando estamos aqui, né? Muito bom, mas hoje foi muito bom mesmo. Então, nós vamos agradecer também a Jesus, agradecer a Deus por esses momentos. Agradecemos, Senhor, por essas reflexões que ouvimos esta manhã. Agradecemos pela tua doutrina de amor, que tanto nos esclarece, que tanto nos estimula, Senhor, no nosso burilamento interior. Abençoa, Senhor, essa nossa vontade de nos melhorarmos espiritualmente. Nos auxilie nas nossas dificuldades. Pedimos, querido Mestre, por todos nós aqui presentes. Pedimos também por todos os nossos irmãos em humanidade. Que neste ano de 2025 possamos estar perseverantes no estudo, no trabalho em nós, principalmente, para que possamos, Senhor, alçar esse voo, né? Alcançarmos a felicidade que tanto buscamos. Pedimos, querido Mestre, por cada irmão nosso que nesse momento tem alguma dificuldade relativa à saúde, ao trabalho, relativa à família, seja lá o que for, que a espiritualidade amiga possa envolver a cada um de nós. E assim, querido Mestre, que possamos, em teu nome, em nome de todo bem, em nome de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerrarmos a primeira parte do nosso estudo desta manhã. Fique conosco, nos guiando, nos protegendo, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos passar aos passos, né? Não é obrigatório. Quem desejar receber o passe, aguarda um pouquinho. E feliz ano novo para todos.